Boa noite novamente, pessoal. Então, começando aqui pelo board, eu vou evidenciar, falar um pouquinho, né, do nosso diagrama de classe, explicando ele. Então, tá aqui no board primeiro, né, nosso diagrama de classe. Eu vou abrir aqui a imagem e aqui está ele. Nosso diagrama de classe, a gente tem 3 classes, no caso 3 tabelas, né. Vou começar pela usuário. Aliás, me desculpe, vou começar pelo autor, porque foi por onde a gente começou o nosso projeto. Então, a gente criou um autor com 4 atributos, né? O primeiro, ID, que é um long, né, para ser número, porque pode chegar a muitos números, né? A ideia é essa. Aí nome, que vai ser string, nome do autor. A descrição sobre o autor, também string. E aqui também a gente atribuiu livros, né? Porque um autor pode ter vários livros, né? E aqui estão os nossos métodos, né? Então a gente tem um get por livros, por autor, né? Mas buscar todos os livros. Adicionar livros, remover livros, né? A gente pode buscar todos os autores. A gente pode buscar o autor pelo ID. A gente pode buscar também o autor pelo nome, né? A gente pode incluir um autor, atualizar um autor e deletar o autor, tá? Aí a segunda tabela que a gente criou, e o segundo componente, né, foi o livro, o segundo model, segunda classe, né? E assim, parecido com o que é o autor, a gente tem o ID, né, que é o número, long, título do livro, string, a editora também por string, o número de páginas, que é um integer, né? Uma descrição do livro, a gente usou string, e o gênero do livro também ficou como string, né? Terror, né? Romance. A situação do livro para a gente falar se está alugado ou não, ou está disponível, né? E o nosso autor, né? E aí que tá os nossos métodos, né? Que a gente pode buscar o livro por autor, né? Pode setar o autor para o livro, tá? A gente pode buscar todos os livros, tá? A gente pode buscar o livro por ID, por título. A gente pode incluir um livro. A gente pode adicionar livros, tá? Atualizar, no caso, né, livros. Alterar a situação, né? Então, ele transitar entre está alugado e disponível. E também deletar o livro, tá? E aqui entre as tabelas a gente tem a relação one-to-many e many-to-one, né? A one-to-many é porque um autor ele pode ter vários livros, né? E vários livros pode ter apenas um autor, né? Então, para vários livros, a gente pode ter apenas um único autor. Normalmente é assim, né? Então, por exemplo, se o Stephen King escreveu vários livros, no nosso exemplo do vídeo, a gente tem o Iluminado, a gente tem o Cemitério, né? Entre outros. E, por exemplo, o Cemitério tem um único autor. É tipo isso. E a nossa tabela de usuários, ela não teve relação, né? Nossa classe não teve relação com autor e com livros. O ideal seria que tivesse, mas seria para um próximo, né? Para umas próximas sprints. Então a gente tem como atributo o ID, integer também, né? Long, nome do usuário, string, o usuário, que seria o e-mail, né? Também por string. A senha ficou como string também. E a foto string, porque a gente leu o endereço da imagem, tá? Aí no nosso atributo a gente tem o get foto, o set foto. A gente tem o create usuário, né, para criar, que seria basicamente o nosso post. O login de usuário ele ficou também como put, se eu não me engano, tá? E tem um get all. Então a ideia seria criar o usuário, logar o usuário, né? Buscar todos, aqui foi mais para teste, e é isso, né? E aí para conectar e ter acesso ao autor e ao livro, a ideia é que o usuário seja cadastrado no sistema. Então explicando aqui o nosso diagrama de classe, é isso, apresentando ele, tá bom, pessoal? Obrigado.